Boa tarde aos irmãos. Prazer poder estar novamente com vocês. Vamos iniciar com a oração. Fazemos uma breve recapitulação e damos início à mensagem de hoje. Vamos orar. Deus amado, Deus todo-poderoso, estamos juntos, reunidos nesta tarde, porque te amamos. E fazemos questão de declarar o nosso amor publicamente. Por mais que este amor seja frágil, fraco, nós, ó Deus, te amamos. Suplicamos que o Senhor aumente a nossa fé, aumente o nosso amor, a nossa devoção, a nossa piedade e nos ajude a enfrentar os dilemas diários que temos pela frente. Nos dá a condição de termos uma fé aprovada diante de cada barreira que se levantar diante de nós. Que teu Espírito Santo nos guie, nos direcione e nos habilite a lidar com todas essas dificuldades. Nós te louvamos por essa tarde e pedimos que o Senhor seja glorificado, que o Senhor cresça enquanto o pastor diminui, para a tua honra e glória. Amém. Nós começamos ontem a desenvolver esse tema, fé aprovada, e nós tivemos abordando a primeira prova das Escrituras, a primeira tentação. E ali nós pudemos enxergar um pouco a respeito de como funciona a aprovação, como a aprovação se mostra para nós em momentos onde temos que lidar com ela. Hoje pela manhã nós demos mais um passo e estivemos falando sobre a luta que temos com a pressão que as pessoas exercem sobre nós. Para termos uma fé aprovada, primeiro precisamos obedecer a Deus, viver de acordo com a vontade de Deus acima da nossa. Para ter uma fé aprovada, nós precisamos que Deus seja colocado em primeiro lugar, em detrimento das pessoas em nossa vida. E hoje à tarde eu quero falar sobre uma fé diante da tribulação. Por isso que faz sentido o barquinho. O barquinho faz sentido por causa das tempestades, por causa das ondas que nós temos que enfrentar na vida. O título então que eu trouxe para essa mensagem é Um Dia de Luto. Velório, cemitério, caixão e morte. Pastor, como é que o senhor começa a pregação com essas palavras? São palavras fortes e que nos fazem lembrar um pouco dos momentos difíceis que nós já passamos. Todos nós já tivemos que lidar ou teremos que lidar com o luto em algum momento. Aquele dia que evitamos o máximo possível, evitamos até pensar, mas que é inevitável. Hoje eu quero tratar um pouquinho de um homem que pode nos ensinar a lidar com esta prova e pode nos ensinar a ter uma fé que é aprovada diante desta grande dificuldade. Eu quero falar de um homem que perdeu muitas pessoas em sua vida. Um homem que perdeu seus filhos, mas mesmo assim não perdeu a sua fé. Eu quero tratar sobre o luto de Jó. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Jó, livro de Jó, capítulo de número 1. Livro de Jó, capítulo de número 1.
Diz assim a palavra do nosso Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a elas. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, e lançou-se em terra, e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Até agora, nós tiramos exemplos para a nossa vida de 2 personagens que tiveram uma fé reprovável. Nós vimos no caso de Eva
que acaba cedendo e desobedecendo a Deus. Vimos hoje pela manhã que o apóstolo Pedro teve medo diante de uma pressão de um grupo e negou a Jesus. Mas eu não podia terminar a conferência apenas trazendo para os irmãos exemplos de fé reprovável. Até porque a conferência tem como título Fé Aprovada. E eu queria então trazer um exemplo de uma fé aprovada, diante de um grande dilema, de uma grande situação. Vamos entender esse texto. Nós temos uma espécie de concílio celestial acontecendo. Os anjos chegam à presença de Deus. Nos parece uma espécie de prestação de contas. E o detalhe é que Satanás também se apresenta. Deus faz uma pergunta muito curiosa a Satanás. E esta pergunta, ela tem um propósito. Ela tem a intenção de mostrar a impotência e a derrota de Satanás. Deus pergunta: vistes o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Sempre me chamou a atenção que não é Satanás que nos conhece às vezes, é Deus que nos apresenta a ele. Eu quero passar despercebido. Eu quero que Satanás nem me conheça. E Deus diz: eu vou apresentá-lo. Conhece meu servo Jó? Satanás tem um nome para te apresentar. Tem alguém para te mostrar. E Deus pergunta para Satanás sobre Jó. Essa pergunta não é uma pergunta tão inocente. Deus está falando de alguém na terra, chamado Jó, que tem tido grandes vitórias na sua vida de santidade, tem tido grandes vitórias contra Satanás. A expressão homem que se desvia do mal é uma indicação de um triunfo de Jó sobre o próprio maligno. Jó não cai nas artimanhas e ciladas de Satanás. Jó não cedia às tentações. E por mais que Satanás tentasse, Jó se desviava dele. Diante desse quadro, Deus faz questão então de mostrar Jó para Satanás. Jó seria a última pessoa que Satanás gostaria que fosse mencionada. Porque a existência de Jó era uma evidência da fraqueza do diabo. O diabo não conseguia derrubar Jó. Satanás não conseguia vencê-lo. E Deus toca exatamente nesse ponto. Conhece o meu servo Jó? O que acha de Jó? Satanás não tinha nada palpável, nada concreto que pudesse acusar Jó. Então ele vai para o campo das intenções. Ele vai para um campo subjetivo, o campo do coração. E ele começa então a levantar toda uma tese, como se o próprio Deus também não conhecesse as intenções de Jó. A ideia de Satanás é mostrar que Jó não ama a Deus, coisíssima nenhuma. Jó não passava de um interesseiro. Ele adorava a Deus apenas porque tudo estava indo muito bem. Deus tinha protegido Jó, Deus tinha abençoado, feito prosperar, e Jó estava apenas correspondendo às bênçãos. Caso Deus deixasse de superproteger Jó, então ficaria evidente que Jó de fato não amava a Deus pelo próprio Deus, amava a Deus apenas pelas bênçãos, era um interesseiro. Jó blasfemaria de Deus. Então Satanás está afirmando que a fé de Jó não é genuína, não é verdadeira, não se mantém na prova, na dificuldade. Jó não ama a Deus por quem Deus é, mas apenas por aquilo que Deus tem dado. Note as palavras de Satanás no versículo 11. Estende, porém, a mão,
toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Um detalhe bem interessante é que Satanás pede para que o próprio Deus interfira na vida de Jó. Estende, porém, a mão. Nós temos aqui uma espécie de reconhecimento de que o próprio Satanás, por vias naturais e habituais, não conseguia derrubar Jó. Ele precisava que Deus agisse de um modo especial, que Deus concedesse, que Deus permitisse Satanás ir além, usar de uma artilharia mais pesada contra Jó. Satanás pede que o próprio Deus toque em Jó. Ele diz: estende a mão, toca-lhe. Um ponto que nós não podemos deixar passar é que Satanás não poderia agir na vida de Jó sem a permissão de Deus. E o próprio Satanás sabia disso. Satanás não é, como muitos acreditam, uma espécie de força paralela a Deus. Satanás não está lutando com Deus numa espécie de luta cósmica entre o bem e o mal, como as religiões orientais ensinam. Não existe esta batalha. Satanás já está vencido. Satanás já é um derrotado. Satanás só faz aquilo e só vai até onde Deus permite. Como Lutero gostava de dizer, Satanás é o cão acorrentado de Deus, que só pode ir até onde a corrente permite. A liberdade dele é limitada. Para que pudesse atingir Jó, ele pede licença a Deus. Ele precisa da autorização do Senhor. Deixe-me explicar algo para os irmãos. Ao ler tudo o que Satanás fez na vida de Jó, nós podemos ter uma tendência de ficar com receio e até um certo medo do agir de Satanás na nossa vida. Será que ele fará comigo a mesma coisa? Isto só ocorrerá e acontecerá se Deus permitir. Deus está no controle de todas as coisas. Isto só acontecerá se Deus quiser. Note o versículo 12 do capítulo 1. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus permite que Satanás haja de uma maneira ainda mais enfática, ainda mais forte na vida de Jó. Mas note que Deus delimita o agir do diabo. Ele não poderia, neste primeiro momento, atingir o corpo de Jó, a saúde de Jó. Deixe-me aproveitar essa história de Jó para tentar explicar algo sobre o que nós ouvimos como batalha espiritual, muito comum, principalmente em meios neopentecostais. O primeiro ponto que você precisa ter em mente, precisa crer e deixar muito claro para o seu coração, é a delimitação do agir do diabo. Satanás não pode fazer o que bem quer e aquilo que bem deseja. Satanás não compete com Deus em nada. Ele não tem vitória nenhuma contra Deus. Ele já está derrotado. Precisamos ter essa doutrina muito bem firmada na nossa mente. Ao pensarmos no agir dos demônios, nós precisamos lembrar de dois textos importantes que faz com que esta base dos demônios possa encontrar calmaria no nosso coração pelo poder de Deus. Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Preste atenção, que texto importante. Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15.
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esse texto é espetacular. Nós poderíamos parar a pregação e dizer, vamos passar 1 hora agora aqui, porque esse texto é fantástico. Quantas pessoas estão presas ao medo da morte? Quantas pessoas, ao lidar com o fim da vida, se desesperam, se angustiam? E o que nós temos descrito no texto é que aquele que detinha o poder da morte, o diabo, foi vencido. Jesus Cristo triunfou sobre a morte e sobre Satanás, sobre o diabo. E, meus irmãos, nos livrou deste poder opressor da morte e do diabo. Aqui nós temos um texto muito claro a respeito da vitória de Cristo em sua morte sobre os poderes celestiais e demoníacos. É o triunfo de Cristo sobre Satanás na cruz. O diabo foi completamente vencido com a morte de Jesus. Achava que matando Jesus triunfaria. Mas na verdade a morte de Jesus foi a grande derrota do diabo. Um segundo texto importante, Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. São 2 textos importantes, até mesmo para quando os irmãos tiverem que lidar com possessão demoníaca. E existe possessão demoníaca, pastor? O que é que a Bíblia diz? Existe. Se a Bíblia diz que existe, então existe. Não é muito comum no nosso meio, porque a gente não fica chamando Satanás para o culto. Mas, sim, existe esse tipo de realidade e a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Mais uma vez falando da morte de Cristo na cruz. Olha o que aconteceu. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e, despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Este é outro texto que nós poderíamos passar 1 hora conversando. Belíssimo, espetacular. O que aconteceu na cruz de Cristo tem grandes implicações na terra e nos céus. O que significa despojar os principados e potestades publicamente? Esta é uma descrição de uma marcha romana, onde os vencidos, os inimigos conquistados, entrava pela via Ápia, a via principal de Roma, despidos, humilhados, sem roupa, mostrando suas vergonhas, as partes íntimas, enquanto os vencedores, os soldados, entravam de maneira triunfal com vestes brancas. Interessante, porque a gente tem inclusive esse tipo de linguagem para os vencedores na Bíblia. Esse texto está nos ensinando que nós não devemos temer, nos apavorar com o agir do diabo, porque ele já foi humilhado e vencido na cruz, já foi derrotado. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo poderoso e que vencemos juntamente com Cristo. O nosso poder é por causa do poder do nosso Deus. Essa é a primeira verdade que temos que ter em mente. Uma segunda verdade a respeito da batalha espiritual diz respeito a uma tensão que se cria na Bíblia do nosso relacionamento com Satanás. E que mesmo depois
de Deus triunfar sobre eles de maneira soberana, ainda temos uma descrição de nossa responsabilidade numa luta e numa batalha espiritual. Lutar contra quem já foi derrotado, pastor? Sim. Para que possamos ser descritos como Jó, um homem que se desvia do mal. A nossa vitória contra Satanás é no âmbito da santidade. Efésios capítulo 6, os irmãos conhecem bem esse texto, fala sobre a armadura de Deus, nos diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sim, travamos essa luta. Esse texto enfatiza a nossa responsabilidade. Como servos do Senhor, nós temos a responsabilidade de lutar pela nossa vida de santidade. Ter uma fé aprovada diante dos ataques, diante das tentações que se levantarão. Nós temos um texto em 1 Pedro 5, texto que acredito que os irmãos conhecem bem também, que fala que o diabo é o nosso adversário e ele anda ao nosso derredor como um leão, disposto, desejoso por nos tragar. E o versículo 9 do capítulo 5 diz: resisti-lhes firmes na fé. Se mantenham firmes nessa luta, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. São textos que indicam a nossa responsabilidade. Agora, preste bem atenção. Se enfatizarmos muito este aspecto da nossa responsabilidade na batalha espiritual, da guerra contra Satanás, nós vamos cair em um desequilíbrio e em um erro. Existe uma luta entre o bem e o mal, e Satanás pode sair vitorioso. Isto não é verdade, isso não é bíblico. Satanás não sai vitorioso contra Deus e o seu povo. Ele já está destruído e derrotado. Tem muita igreja que está enfatizando isto. O poder de Satanás, a vitória de Satanás, quando do púlpito nós precisamos enfatizar a vitória de Cristo. O poder de Cristo. E não o poder e a força do diabo e suas hostes demoníacas. Muitos púlpitos diabólicos em igrejas evangélicas. Temos uma tensão na Bíblia. Satanás e os demônios já foram derrotados e humilhados. Sim, fato. Devemos nos revestir, vigiar, lutar. Também é fato. São duas verdades que nós encontramos na Bíblia. E nós temos aqui esta responsabilidade da guerra. Devemos continuar lutando, ele continua agindo. E para complicar, precisamos lembrar que Satanás não pode nos atingir apenas se nós estivermos no erro ou no pecado. Aqui tem um ponto interessante dentro desta batalha espiritual. Se estivermos vigilantes, pastor, porque a Bíblia diz que a gente deve estar vigilante, revestidos, jamais Satanás poderá nos atacar, nos causar algum mal, certo? Se formos um homem justo, reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, Satanás não vai nos atingir, certo? Esse tipo de lógica tem frustrado o povo de Deus. Nós começamos a achar que o nosso poder contra Satanás, a nossa santidade, vai fazer com que ele não nos atinja e que tem alguma coisa errada na nossa vida quando tudo começa a desmoronar. Somos os responsáveis, mas quem limita o agir do diabo no povo de Deus é o próprio Deus, com os seus próprios intentos e propósitos.
É preciso escutar isso com atenção. Somos responsáveis por viver de modo íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal. Mas isso não significa estar blindado contra as provas, contra o agir de Satanás. Que se vivermos em santidade, ele não nos atingirá em área nenhuma. Nós não podemos chegar a essa conclusão. Como podemos comprovar que Satanás pode nos atingir, mesmo se estivermos fazendo tudo certinho na vida cristã? Um nome com 2 letras: Jó. Jó quebra toda essa lógica. Mas pastor, não faz sentido. Não faz sentido porque a gente aprende que podemos limitar Satanás com o nosso comportamento e esquecemos do plano soberano de Deus. Quem limita a Satanás é o plano de Deus. No caso de Jó, Deus permitiu que ele trouxesse sobre ele grandes sofrimentos. Jó estava sofrendo por conta de seus atos e pecados, certo? Se você disser isso, você se junta com os amigos de Jó. Você não pode chegar a essa conclusão. Não, Deus permitiu. Eu queria entender o silêncio de Deus. Ontem eu falei sobre isso. Nós não podemos fazer teologia no silêncio de Deus. Nós não sabemos. Deus simplesmente permitiu. Por enquanto, eu quero que você entenda que Satanás pode atingir a vida de um justo sob a permissão de Deus. Satanás está agindo, mas Deus não perde o controle. O que Satanás não pode fazer é ser autônomo, agir como bem desejar. Ele é limitado. Após a permissão de Deus, Satanás vai usar muitos meios. Muitas provas chegarão. Satanás usou pessoas. Nos versículos 14, 15 e 17 de Jó capítulo 1, ele fala sobre os sabeus e os caldeus. Veja o versículo 14 e 15, Jó capítulo 1. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse, Jó capítulo 1, versículo 14: os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 17 agora. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos seus servos a fio de espada. Este é um aspecto que normalmente esquecemos ou fazemos questão de não lembrar. Satanás usa pessoas para atingir os servos de Deus. Pode usar pessoas do seu trabalho, pode usar pessoas da sua faculdade, pode usar pessoas do seu colégio. Vamos afunilar. Pode usar pessoas da tua família, pode usar pessoas da tua igreja. Infelizmente, achamos que todas as vezes que Satanás age, vai ficar claro e o cheiro de enxofre vai estar no ar. Mas não é assim não. Pessoas são grandemente usadas pelo diabo para nos fazer cair e pecar, para nos destruir. Quantas pessoas são destrutivas? Não roubam nossos bens, mas roubam a nossa paz. Roubam a nossa alegria, nosso prazer, roubam o nosso bem-estar. Pessoas que aparecem apenas às vezes para destruir a nossa família e vão embora, deixando a destruição no ar. São pessoas malignas, maldosas, que aparecem pelo nosso caminho. Quantas pessoas só criticam, só fofocam, só levantam falso, são tóxicas. Você se aproxima dela e adoece. São danosas. Sabeus, caldeus, usados pelo diabo na vida dos justos.
temos que ter cuidado com as pessoas que nos aproximamos. Temos que ter cuidado com as pessoas que nós nos relacionamos. Pastor, se o diabo estiver agindo, eu vou perceber, porque a pessoa vai mudar de voz, vai babar, vai cair, aí eu vou perceber que ela está endemoniada, certo? Abra sua Bíblia em João, capítulo 13. Pode ter possesso bem pertinho de você e você nunca notou. Eita, pastor. Satanás está debaixo do controle de Deus, relaxa. João capítulo 13, versículos 27 a 29. João 13, 27. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. O que você está percebendo? Nem os discípulos que conviviam de muito perto com Judas perceberam que Judas estava possesso por Satanás. Não tinha uma evidência externa, não mudou a voz, mas o coração maligno estava lá, as intenções destrutivas estavam lá. Evidência de possessão, segundo a Bíblia, não é apenas externa, mas principalmente interna. Quando alguém está maquinando fazer o mal, quando alguém evidencia um caráter destrutivo, danoso, prejudicial, quando alguém se coloca contra a obra de Deus, isso pode ser uma possessão demoníaca. Falando com uma voz mansa, suave, aveludada, mas pode ser o diabo. O conteúdo do que está sendo dito precisa ser analisado, e não apenas o tom de voz. Precisamos saber desta verdade e continuar louvando a Deus quando sabeus e caldeus nos atingirem e conseguirmos continuar vivendo para a glória de Deus, mantendo assim, diante da prova, uma fé aprovada. Satanás também usa a natureza sobre a permissão de Deus. Perceba que Deus usa pessoas. Deus usa pessoas? Usa. Satanás também. Deus usa a natureza em sua santa providência? Satanás também. Cuidado, para não confundir aquilo que é de Satanás com aquilo que é de Deus. Tenha sabedoria, discernimento espiritual para isso. Veja os versículos 16, 18 e 19 de Jó, capítulo 1. Volta lá. Satanás usando a natureza. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Satanás está agindo, mas o fogo que cai do céu é de quem? É de Deus. É de Deus. Mesmo diante do agir de Satanás, nós temos Deus soberanamente agindo. Versículo 18. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. As forças da natureza podem ser usadas pelo diabo na tentativa de fazer com que nós blasfememos contra Deus. Um raio, um desastre,
uma enchente como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, onde as pessoas perderam tudo, um acidente, uma morte, um desabamento. Qualquer coisa pode ser usada pelo diabo para nos fazer blasfemar contra Deus face a face. Um detalhe importante está presente na sequência de notícias. Versículo 16 começa: falava este ainda quando veio outro e disse. Versículo 17: falava este ainda quando veio outro e disse. Versículo 18: também este falava ainda quando veio outro e disse. Meus irmãos, o que nós podemos notar é que Jó não tinha nem tempo de se recompor. Não tinha nem tempo de respirar. Antes que ele conseguisse digerir a notícia ruim, já chegava outra, e outra, e outra. E as coisas só pioravam. É interessante como nós estamos acostumados com a autoajuda e acreditamos que depois da tempestade sempre vem a bonança. De que funciona assim, passou a lógica, um dia ruim, um dia bom, um dia ruim, um dia bom, um dia ruim, um dia bom. E quando Deus permite assim, um dia ruim, 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 um dia pior. Deus permite isso? Na vida dos seus servos fiéis? Permite. Nós não queremos. É uma grande prova para a nossa vida. Mas Deus permite. Não podemos ter expectativas que não são bíblicas, porque nós iremos nos frustrar. Se começarmos a termos expectativas advindas da autoajuda, desse contexto social, dessa esperança fraca e vazia que nos é dada, só piora a nossa situação. Eu sei que lidar com a realidade é difícil. A realidade da Bíblia é crua, é nua. Mas é dela que nós precisamos. É crendo na verdade bíblica que nós não iremos nos decepcionar, nos frustrar. Iremos nos preparar para os dias consecutivos de notícias difíceis que podem surgir na nossa vida. Somos tentados a blasfemar contra Deus quando as coisas começam a chegar na nossa vida em cascata. Porque uma coisa é você lidar com um problema, com uma decepção, com uma demissão. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter que lidar com perdas e mais perdas e mais perdas em todos os níveis da sua vida. Isto é outra coisa. Esta é uma grande prova. É uma grande oportunidade de Deus purificar o nosso coração. Porque o nosso coração, ele tem uma tendência de idolatrar as coisas. De idolatrar bens, função, profissão, idolatrar pessoas. E Deus, meus irmãos, em sua santa sabedoria, vai agindo para que a gente consiga mostrar quem de fato é o nosso maior amor. Qual é de fato o nosso grande valor? Será que Satanás está certo em relação à igreja evangélica? Nós só adoramos quando as coisas estão bem? Será que Satanás vai estar certo quando ele diz: você só vem para a igreja quando tudo na sua vida está ocorrendo bem? Aí você canta forte, você adora forte, você serve na igreja. Quando as coisas não estão andando de acordo com o teu cronograma, de acordo com o teu planejamento, quando as coisas começam a desmoronar na tua vida, vai continuar adorando a Deus? Vai continuar louvando a Deus? Não vai ser fácil. Talvez a gente não vá adorar a Deus com um sorriso nos lábios, mas a gente precisa adorar a Deus com lágrimas nos olhos, dizendo: o Senhor Deus, o Senhor tirou, glorificado, louvado seja o nome do nosso Deus.
Isto é teologia prática, forte, verdadeira. Isto é ter uma fé aprovada, madura, para lidar com a tribulação. Eu quero encerrar dizendo que, além de todas as perdas materiais, Jó perdeu seus 10 filhos no mesmo dia. Eu não sei se você que está aqui já perdeu um filho. Jó perdeu os 10 no mesmo dia. Estava refletindo depois do almoço, sobre isso. E olhando para o meu filho dormindo no sofá. Aí se coça a cabeça, Diz, como assim, Senhor? Que mensagem é essa, que eu vou levar, Meus amados, quando Jesus nos instrui que nós não podemos amar os nossos familiares acima dele, é porque ele está nos preparando, porque ele pode tomar para si tudo o que nós temos. Os nossos filhos não são nossos, os nossos filhos são de Deus, amém? Não são nossos. Você consegue imaginar um culto fúnebre com 10 caixões? 10, no mesmo dia. Não foram só 10 mortes. Jó perdeu os seus servos. Veja o texto. Meus irmãos, era morte por todo lado. Inclusive na casa de Jó. Quem era Jó? Um excelente pai. O texto diz que seus filhos se reuniam. E o que Jó fazia? Juntava seus filhos, orava por eles e sacrificava pela possibilidade deles terem pecado. Um pai sacerdote, cuidadoso, amoroso, piedoso. Ele amava a sua família, ele amava seus filhos eram consagrados. Jó poderia pensar, Senhor, mas eu sempre orei, eu sempre consagrei minha família, como é que o Senhor tira os meus 10 filhos? Eu sempre sacrifiquei por eles. Não é isso que nós vemos em Jó. Nós vemos que uma fé aprovada não maldiz, uma fé aprovada adora. Uma fé aprovada reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas. Se você olha para o final do texto, se você percebe como Jó reagiu, você vai ver o versículo 21 dizendo: o Senhor deu, o Senhor tomou. Maldito seja o nome do Senhor. Está assim na sua Bíblia? Não. Bendito seja o nome do Senhor. Bendizer a Deus na dor, na luta, no sofrimento, quando Ele tira teu marido, quando Ele tira tua esposa, e Ele nos ensina: você não precisa dele para viver, você precisa de mim. Você não precisa da tua esposa para viver. Não é ela que vai te realizar, sou eu. E Deus nos ensina a duras penas a ter uma adoração purificada. Não se apegue às coisas daqui. Tenha um coração mais voltado para o Senhor. Entenda que tudo é dele, que tudo pertence a Ele. Quanto mais apego, mais dor. Quanto mais você abraçar e segurar, mais difícil vai ser. Abra suas mãos e entregue para o Senhor. Diga: é do Senhor. Leva quando quiser. Está aqui, Senhor. O texto diz que doeu em Jó. Ele se veste de pano de saco, cinza, se dobra. Não foi fácil. Mas a reação é a reação de uma fé aprovada. Que diante da tribulação, independente do nível que seja, perdas materiais, financeiras,
perdas de pessoas que nós amamos, muito valorizamos. Que Deus nos dê esse coração e essa fé, de poder dizer para Ele: Senhor, bendito seja o teu nome. Que Satanás não tenha razão de que nós vamos maldizer a Deus no momento da dificuldade. Se Jó chegasse nesse momento e maldissesse ao Senhor, quem estaria certo? O diabo. Mas Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era um crente exemplar, uma fé aprovada. Adoremos, meus irmãos, e juntos uns com os outros como igreja, abracemos uns aos outros, choremos com os que choram e adoremos e consagremos tudo a Deus, o momento da alegria, mas também o momento da dor. Que Deus nos ajude e nos fortaleça, que essa fé aprovada de Jó seja vista também em nós. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, que exemplo, Senhor. Nos sentimos tão pequenos diante desse exemplo. É um desafio tão grande. Nós perdemos tão pouco e já murmuramos, já reclamamos, já ficamos inconformados. Jó perdeu tanto e te adorou. Nos dá esse coração, Senhor. Nos dá essa disposição, esse desapego, essa dependência do Senhor. Que nós possamos, diante da tribulação, ter uma fé aprovada para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Para os irmãos que não vão estar logo mais, quero agradecer pelo convite, agradecer pelo tempo aqui, um tempo muito valioso para todos nós. A gente acaba ganhando mais do que os irmãos. Ganhei uma cesta de café da manhã maravilhosa. Muito obrigado à igreja. Irmãos, chegamos ao final do nosso culto. O pastor Carlos estará se dirigindo até a porta para receber os cumprimentos dos irmãos. E, enquanto isso, será feito um pós-lúdio. E os irmãos têm mais uma oportunidade de orar, refletindo naquilo que foi pregado. Então, após o pós-lúdio, o nosso culto está encerrado e desejamos a todos uma boa noite e uma boa semana.